você crê que Ele pode operar o milagre? Diga amém. Você crê que Ele pode abrir um milagre na tua vida? Diga amém. Então o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Queridos, esse culto de quarta-feira não é um culto apenas só para a gente cumprir tabela. Não é um culto para você fazer como um encontro social com alguém, não. Esse culto de quarta-feira é para quem realmente crê, para quem realmente deseja, para quem realmente insiste em ver Deus agindo na sua vida, queridos. Nessa noite, nesse culto de campanha, não estamos aqui para estar brincando, não estamos fazendo alguma coisa só para passar o tempo, não, porque nós levamos isso a sério. Nós cremos no que Deus Ele pode fazer. Porque se não fosse isso, queridos, o que estaríamos fazendo aqui nessa noite? Deus Ele só opera por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Da palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É o meio de você adquirir fé no teu coração. É o meio de você adquirir esperança no teu coração. E quantos de nós nessa noite já não perdeu essa fé e essa esperança? Quantos de nós nessa noite já não perdeu a motivação para continuar a lutar, a buscar? E nessa noite que nós vamos estar falando com você. Hoje eu vou trazer um testemunho do que Deus Ele fez na minha vida, porque se não fosse isso eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Deus Ele usou pessoas, Deus Ele realizou um milagre na minha vida. Daqui a pouco eu vou estar contando para vocês esse meu milagre, do que Deus fez na minha vida. Quantos aí já pegaram já o pedido, já estão fazendo o pedido? Vou dar mais um minutinho para você escrever, para quando chegar na hora de a gente orar por esse pedido, já está prontamente, queridos. E por isso, enquanto você está escrevendo aí o pedido de oração, eu queria que você prestasse bastante atenção no que vai ser falado nessa noite. Olha que interessante, vamos falar de um homem chamado Bartimeu, mais conhecido como cego de Jericó, né? Que significa filho de Timeu. Era um homem que vivia à beira da onde? Do caminho. Era um homem que era cego. Ele tinha uma deficiência, e essa deficiência era a cegueira. E ele vivia sentado à beira do caminho. Imagina a situação desse homem, sentado à beira do caminho, dependendo da ajuda de outras pessoas. Não que não seja errado você pedir ajuda às pessoas, até porque ao longo do nosso caminho a gente vai se deparar com situações em que a gente vai precisar de ajuda, não vai? Não é errado você pedir ajuda. Porém, antes de você aceitar a ajuda de alguém, o melhor é você se sentir totalmente nas mãos de Jesus. Porque é Ele que vai trazer a solução, é Ele que vai suprir as tuas necessidades, é Ele que vai operar o que Ele tem para fazer na sua vida. Não que não seja errado você contar com a ajuda das pessoas, mas quem pode operar o milagre, quem pode agir no sobrenatural é Jesus Cristo. Amém? Então que nessa noite você possa prestar bastante atenção, porque um dos fatores que gerou fé no coração de Bartimeu, mesmo ele sendo cego, foi o quê? Ele ouviu falar de quem? De Jesus. E a palavra de Deus fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus ele poderia fazer e estava realizando. E com isso gerou no coração dele uma fé, gerou no coração dele uma motivação. Peraí, se esse Jesus opera milagres na vida de muitas pessoas, por que não operar milagre na minha vida? Por que não operar um milagre na sua vida? Por que não agir na sua vida? Você crê que Ele pode operar um milagre? Você crê que Ele pode transformar a sua vida? Então continue gerando essa fé no teu coração, queridos. Continue crendo, confiando no Senhor. Porque se você confiar nele, se você entregar todos os seus problemas a Ele, Deus Ele vai cuidar de você como Ele tem cuidado até hoje. Amém, queridos? Todo mundo já fez seu pedido já? Amém? Então você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Você que tem a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46. Quarta-feira passada esteve aqui nos visitando, nos dando o privilégio para trazer o testemunho, o pastor Janir. Ele contou um testemunho dele, né? Do que Deus ele fez na vida dele, né? Um diagnóstico que ele tinha recebido do homem, do médico, que nunca mais ele iria andar. Imagina uma pessoa virar para você e falar assim: olha, a tua vida acabou. Não tem mais jeito para você. Você vai viver assim dessa forma, vegetando para sempre.
E esse foi o veredito do homem. E sabe qual foi a posição desse homem? É que ele não se conformou ao estado do jeito que ele estava. Estamos falando sobre o tema que se chama atitudes que geram o quê? Para gerar o milagre você precisa ter atitude. E a atitude desse homem foi não se conformar em viver do jeito que estava e não aceitar o que o médico tinha dado. Realmente, aos olhos humanos, o médico fez o trabalho dele, ele diagnosticou, falou que ele não tinha mais jeito. A parte material foi colocada ali para ele, mas a parte sobrenatural dependia de Deus. Só Deus poderia realizar na vida dele. Então aquele homem, ele tomou a atitude: não, eu não vou aceitar isso, Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Eu creio e eu acredito que o Senhor vai fazer voltar a andar novamente. E aquele homem voltou a andar. Um homem que caiu no banheiro, quebrou a cervical, falou que ficou paralítico do pescoço para baixo. Mas Deus fez um milagre na vida desse homem. E ele estava aqui quarta-feira passada contando o seu testemunho. Queridos, como não ficar motivado diante de um testemunho desse? Como não gerar alegria no teu coração do que Deus fez na vida de um homem? Se Ele fez na vida dele, Ele pode fazer na minha e na sua vida também. Como não ter alegria? Como não ter essa motivação no nosso coração? Porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje na nossa vida, queridos. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de quem? Timeu, estava sentado junto ao quê? Ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, amado Pai, na tua presença nessa noite, eu me coloco à disposição do Senhor nessa noite para ser a voz, ó Pai, do Espírito Santo nessa noite. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a me usar nessa noite para ministrar os corações do teu povo, Pai. Que o Senhor nessa noite possa me usar como instrumento em tuas mãos para gerar fé ao coração do teu povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Pai, para agir, Senhor, para esse lugar, para realizar a obra que o Senhor tem para fazer aos corações nessa noite. E se há alguém com o coração enfraquecido, se há alguém fraco, se há alguém cabisbaixo, se há alguém triste, que nessa noite possa levantar a cabeça e sair daqui com seu coração transformado, com seu coração, Pai, alegres, ó Pai, por saber que o Senhor está, Senhor, Pai, juntamente com Ele nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite de já. E nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu queria começar essa palavra com uma ilustração, e logo vou estar trazendo o meu testemunho. Eu não vou me prolongar muito, porque é um culto rápido e objetivo, porque amanhã vocês vão trabalhar também. Tem gente que emendou, né? Feriadão, né? E quem dera se eu pudesse também emendar. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas também vão estar trabalhando amanhã. Mas não vamos prolongar muito. E eu queria trazer uma ilustração que eu achei muito pertinente com essa história do cego Bartimeu, que diz assim o seguinte: olha, certa vez um arqueiro experiente convidou o seu aluno para assistir uma demonstração de experiência com arco e flecha. O homem era perito, era profissional com arco e flecha. E ao chegar diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e a colocou em um dos galhos da árvore. E em seguida, pegou o arco e flecha, se posicionou a uma distância de 100 passos da árvore, amarrou uma venda nos olhos e perguntou ao aluno: quantas vezes você já me viu praticar esse esporte? Todos os dias, respondeu o discípulo. E sempre o vi acertar na rosa a uma distância de 300 passos, mas nunca com seus olhos vendados. E de olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou.
A flecha nem sequer atingiu a árvore, passando longe do alvo, a uma distância constrangedora. O Senhor errou, espantou-se o discípulo. Achei que queria me mostrar o poder da sua experiência. E respondeu o arqueiro ao discípulo: eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder do pensamento. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Agora vem, o fechamento da história, a moral da história. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Você entendeu? De novo, ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Olha que interessante. Só que na situação do cego Bartimeu, queridos, ele viu muito mais do que muitas pessoas que tinham visão. Olha que interessante, o negócio ficou invertido. O cego Bartimeu, que não tinha sua visão, ouviu falar de Jesus, gerou fé no seu coração e com isso também tomou o quê? Uma atitude de fazer o quê? Gritar, de fazer alguma coisa para chamar a atenção de quem? De Jesus. Ele teve muito mais visão do que muitos que estavam ali perto que tinham visão. E é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tem a visão boa, mas não consegue enxergar o que Deus está realizando. Não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque se deixa levar pelos problemas, pelas dificuldades, se deixa ser cegado pelas situações que vêm sobre a sua vida. E é tantas que ela tem passado que ela não consegue enxergar o que Deus está realizando. Deus está operando até um milagre na vida daquela pessoa, mas não consegue enxergar por causa das circunstâncias. E aquele homem, vivendo no meio das circunstâncias, vivendo na situação que ele estava vivendo, ele conseguiu enxergar melhor. Ele conseguiu ver o que Jesus ele podia fazer na vida dele. E é assim que muitos têm vivido. Será que não é a tua situação, a minha situação? Pastor Rodrigo, eu não tenho visto nada acontecer na minha vida. Eu vejo as coisas acontecerem na vida de ciclano, de fulano, mas eu não vejo acontecer na minha vida. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para cada pessoa, Deus ele trata diferente. Para cada pessoa ele realiza rápido. Para outra pessoa ele realiza ainda, vai levar um tempo para poder receber. Até porque para você receber o milagre, você precisa estar preparado. É ou não é? É que nem um carro, você quer um carro. Deus, eu quero um carro, mas eu não tenho habilitação. E aí, como é que você vai dirigir um carro se você não tem habilitação? É a mesma coisa dos milagres. Sabe por quê? Porque para cada situação, para cada pessoa, tem pessoas que vivem situações complicadas. Mas pastor Rodrigo, então você quer dizer que Deus vai permitir que eu passe por muitas dificuldades? Muitas das vezes sim, sabe por quê? Porque para cada situação, dificuldade que você passa, Ele está te ensinando alguma coisa. E Ele está te preparando para você conseguir receber a tua bênção. Nada é por acaso, até porque os milagres de Jesus têm propósito na nossa vida. Você pode ver que nos evangelhos, você pode ver que todos os milagres que Jesus operou tinha um propósito atrás dela. Talvez seja para abençoar outras vidas, talvez seja para tratar com você mesmo diretamente. Ninguém sabe, só Deus sabe, porque Ele conhece teu coração, Ele sabe o que você precisa. A gente nunca sabe o que a gente precisa, mas Deus conhece, Ele sabe o que você precisa. Então aqui, esse cego Bartimeu, como foi falado aqui na frase, ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. E muitos têm deixado de enxergar aquilo que Deus tem feito na vida delas. E eu vou dar aqui 3 exemplos de atitudes que podem gerar milagres na tua vida, de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual foi a primeira que o cego Bartimeu enfrentou? Foi o tempo. Ele não se deixou levar pelo tempo. Ele não deixou o tempo levar a sua esperança. Eu pergunto para você nessa noite: o cego Bartimeu queria viver do jeito que ele estava? Ele queria continuar vivendo do jeito que ele estava? Porque se ele quisesse continuar vivendo do jeito que ele estava, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria agido da forma como ele agiu. É ou não é? Mas ele não queria viver daquele jeito. Sabe por quê? Significa que ele não deixou o tempo roubar dele a esperança e a fé que ele tinha. Ele não deixou. Ele tinha esperança que algo poderia acontecer na vida dele. E sabe qual foi essa esperança e essa fé?
foi ouvir falar de quem? Jesus. Talvez muitas pessoas tenham ouvido falar de Jesus. Talvez muitas pessoas tenham ouvido falar, mas não tenham crido na palavra de Deus. E foi uma das coisas que gerou no coração de Bartimeu a fé e a esperança. Ele não deixou o tempo levar. Alguns anos atrás, eu com 14 anos de idade, minha mãe me levou no médico e eu sentia muitas dores fortes no meu ouvido. E eu reclamava de dor constantemente. A minha mãe vindo aquilo, ela me levou no médico e o médico falou: olha, eu vou passar aqui medicamento, mas você precisa mais pra frente analisar isso. Ele precisa fazer uma cirurgia para não se agravar mais essa situação. E aí a minha mãe, né, como eu era criado pela minha mãe, não pela minha, eu era criado pela minha avó e não pela minha mãe me visitava, né? Ela vinha, conversava comigo e tal, dava sustento para mim, mas eu não morava com ela, eu morava com a minha avó. E nessa questão de levar para o médico, a minha avó ficou com ciúme da minha mãe por causa disso, né? Sabe como é que é? Negócio de vó, quando pega, cria, já viu como é que é. Eu fui criado por vó, tá? Mas ó, como é que eu tô? Como é que eu sou, mano? Fala aí. 100%, né? Eu não sou aquele crente Nutelinha não, tá? Eu sou um homem de Deus, né? Pelo meu caralho. Mas, e aí a minha mãe pegou e passou a situação pra minha avó. Olha só, mãe, o Rodrigo precisa procurar um médico, fazer uma cirurgia para poder não se agravar mais a situação dele. Não, que nada, ele não precisa disso não, que não sei o que, você tá se metendo à toa nessas coisas. Ficou aquela coisa, acabou que não me levou no médico. E aí foi crescendo. Chegou uma certa idade, as dores começaram a vir com mais força. E aí começou a sair secreções do meu ouvido, um cheiro muito, muito terrível, muito forte. E eu não entendia, eu fui no médico, o médico passava lavagem no ouvido, né? Passava um procedimento para lavar o ouvido e tal, passava medicamento, e eu botava e tal, mas não resolvia a situação. E aí chegou o tempo de me alistar no quartel, né? No exército, eu queria servir, né? E aí eu fui no médico, fui lá no quartel, me alistei, e na hora quando passou na questão da avaliação, e aí o médico lá do quartel virou e falou assim, analisou meu ouvido e falou assim: olha, você precisa procurar um médico com urgência, que tem alguma coisa normal no teu ouvido que não tá legal. Você precisa procurar com urgência um médico para ver isso aí. E aí acabei sobrando, acabei que eu não servi e tal. E eu ignorei completamente, né? Olha como é que a gente às vezes é displicente. Porque tem certas situações que vêm na nossa vida, não é porque o diabo está vindo contra você, não. É porque a gente mesmo se deixa fazer isso, se deixa levar para fazer isso. A gente é indisplicente e acaba atraindo para nós o quê? O problema. Que a maioria dos problemas não é por conta do diabo não é culpa do diabo não. É porque a gente mesmo que não vigia. A gente que não toma a iniciativa que tem que ser feito. E aí eu deixei passar e fui crescendo mais ainda, né? 18, 19, 20 anos de idade. A situação começou a ficar pior. Eu ia para a escola com o meu ouvido inchava tanto que essa parte aqui da minha orelha fazia isso aqui, ó, virava para trás. E a dor era tão insuportável que eu queria bater minha cabeça na parede de tanta dor que eu estava sentindo. E aí eu frequentava uma igreja, né? E eu era obreiro nessa igreja também. E aí a pastora, a esposa do pastor da minha igreja, usada por Deus, porque Deus pode usar pessoas também para poder te ajudar, sabia disso? Usada por Deus, viu aquela situação, ela chegou um dia e viu meu ouvido inchado e eu paralisado de dor, porque era uma dor tão insuportável que eu ficava paralisado, eu não podia virar a cabeça que doía. Tudo, a minha cabeça toda, porque quando afeta o ouvido, afeta a garganta, afeta a cabeça, afeta tudo. E ela viu aquela situação, eu falei: menino, por que você não procura um médico? Eu falei: eu procurei, irmã Sueli, o nome dela era Sueli. Eu procurei um médico, mas olha só, o médico passou vários medicamentos, mas não resolve nada. Eu já fiz lavagem no ouvido, já botei antibiótico e nada resolve. Peraí, e lá na igreja tinha um casal, que a obreira, ela é instrumentadora cirúrgica de um dos maiores médicos de nariz, boca e garganta. Olha como é que Deus foi preparando a situação. E ela era instrumentadora cirúrgica desse médico. E aí a esposa desse pastor virou para ele e falou assim: olha, marca uma consulta para ele poder ir conversar com esse médico, porque a situação dele tá difícil. E eu não aguento mais ver esse menino desse jeito. Meu Deus, que situação complicada. E ela foi e marcou o médico. E eu fui. A clínica Dr. Cos, que fica lá no centro da cidade, tem número até hoje. Esse médico já nem mais está entre nós, porque de tão velho que ele já partiu já. Mas a cirurgia até foi até gravada. E aí eu fui lá, cheguei nesse médico como sempre, seco como sempre, né? Chegou e falou assim: olha, você tem 1 mês para resolver isso. Se passar de 1 mês você morre. Assim mesmo. Você tem um tumor no ouvido e
e ele já comeu praticamente quase todo o seu tímpano, já está chegando na caixa craniana. Se ele chegar na caixa craniana, você vai ter uma meningite e você vai morrer. Então você procura logo o médico, você procura logo fazer o procedimento cirúrgico, você precisa marcar uma cirurgia. Aí ele me passou, né, como é que fala? O pré-operatório, não é isso? O encaminhamento. E eu fui, olha só, na época, como eu estava me alistando, né, e aí, antes disso, eu tinha arrumado um trabalho. Só que quando chegou lá, passei em tudo, mas faltou uma coisa, um certificado de reservista. E aí ele falou assim, sem isso não tem nem como te contratar, então preciso de um certificado de reservista. Mas olha, se até lá a vaga estiver aberta, você volta aqui, quando você fizer, você se alistar, você traga aqui que a gente vai te contratar. Até nisso Deus foi tão bom comigo, queridos, porque passaram várias pessoas e nenhuma delas ficaram no trabalho que eu queria ficar. Entrou, saiu, ninguém ficou. E aí passou o processo do alistamento, eu consegui pegar o certificado de reservista. E aí um belo dia, né, eu em casa sem fazer nada, falei, e agora sim, eu preciso sustentar minha casa, porque meu pai já é de idade, né, meu avô já é de idade, eu não consigo, a gente depende dele para poder sustentar nossa casa. E aí eu fui, peguei o telefone, daqui a pouco toca. Era quem? A minha chefe na época. Vem cá, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Você já se alistou já? Falei, já. Já pegou o certificado? Falei, já. Então, beleza. Faz o seguinte, você ainda quer trabalhar? Falei, quero. Então, amanhã só traz o certificado que você vai começar amanhã mesmo para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. E olha que interessante, geralmente, quando você pega o plano médico, é 3 meses de carência, né, para você poder durar. Queridos, quase chegando pro 2º mês, foi que aconteceu essa situação, né? E aí eu precisava fazer a cirurgia e tal. E eu falei, e agora? Comecei a trabalhar agora, o plano não vai cobrir. Não é que cobriu? O plano cobriu, a anestesia cobriu tudo. Tava tudo preparado. E aí eu fui, fiz o exame, fiz a tomografia. Até então, apareceu lá o quê? Um tumor comendo tímpano. Imagina a situação. E aí foi. Quando eu cheguei em casa, passei a notícia pra minha avó ficou desesperada. Aí se fosse outro, falasse, tá vendo? Culpa sua. Por causa do seu ciúme bobo, né? Mas acabou que eu não fiz isso porque não convinha fazer isso. E aí fiz a cirurgia. Queridos, estava tudo preparado. Na mesa de cirurgia, houve uma complicação que o médico conseguiu acertar algum vaso lá, não me engano, que começou a ter hemorragia. Só sei que a cirurgia durou que era para ser uma duração de umas 2 horas, durou de 5 da manhã às 7 da tarde. 7 da noite, perdão, desculpa. 7 da noite. E aí, acordei todo enfaixado, parecia até uma múmia, né? Tudo enfaixado. E aí o pessoal falando, olha meu filho, você deu trabalho, hein? Você quase foi. Mas, realmente, agradeço a Deus porque tu tá vivo até agora. E aí, eu sei que nesse processo todo, o tumor, né? Até então, quando eu fiz o exame, não era maligno, era benigno. E isso também ajudou bastante. Aí o médico foi, observou e ele contou. Olha só, meu querido, vou te falar não, hein? Deu trabalho. Porque não era um tumor, eram 2 tumores que estavam no seu ouvido. Só que um estava atrás do outro. Mas tudo correu bem, teve complicações, mas tudo foi revertido. E para a glória do Senhor, estou aqui vivinho da Silva para contar esse testemunho para você. Mas pastor Rodrigo, o tumor não sumiu. O tumor não desapareceu. Lembra que eu falei para você que Deus ele trabalha da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não sumiu o tumor, mas Ele enviou pessoas, preparou pessoas para que o milagre acontecesse na minha vida. E hoje eu estou aqui. O milagre aconteceu na minha vida porque hoje estou vivo para contar. E detalhe, eu perdi 80% da audição. Era para me estar usando aparelho, mas mesmo assim ainda consigo tocar teclado, bateria. E estou aqui vivendo assim, eu consigo ouvir todo mundo falando. Querido, se Deus ele agiu na minha vida, Ele pode também agir na sua vida também. O cego Bartimeu, ele tinha 3 atitudes que ele tomou, que fez gerar fé no coração e operou, e houve um milagre na vida dele. Ele não deixou que o tempo roubasse a sua esperança. Eu poderia ter me prostrado também e ficado por isso mesmo, mas não, eu não aceitei isso também. Eu segui tudo o que foi falado, toda a direção que Deus me mostrou, eu segui. Segundo ponto que também gerou atitude no coração de Bartimeu foi que
Ele não se deixou vencer pela oposição das pessoas. A Bíblia diz que quando ele teve atitude, ele tomou a iniciativa de gritar, Jesus, filho de Davi, a Bíblia diz que a multidão tentava calar ele. Até os próprios discípulos tentavam calar ele. Cala a tua boca, ele não vai te ouvir, não perturbe o mestre, né? Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Meu filho, não tem mais jeito, acabou pra você. Se entrega, deixa pra lá, não vai acontecer. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas querido, não é o que o homem fala, é o que Deus ele fala. Não é o veredito do homem, é o veredito de Deus. Porque se eu fosse me deixar levar pelo veredito do homem, eu estaria morto. Mas eu me deixei levar pelo veredito de Deus. Um Deus que opera milagre, um Deus que realiza milagre na nossa vida. E ele não se deixou levar pela oposição da multidão. Muito pelo contrário, quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se deixou levar pela oposição. Agora olha que situação. Vamos para a última atitude que ele tomou, para não me prolongar muito, que foi vencer a si mesmo. Ele não se deixou levar pela situação que ele estava vivendo, porque muitas pessoas se vitimizam. Oh Deus, acabou para minha vida. Oh vidas, oh céus, acabou, eu vou morrer. Quer saber, não quero mais viver, não quero mais fazer nada. Tem gente que se entrega quando está diante da situação. Tem gente que entrega os pontos. Enquanto Jesus fala, meu filho, confia em mim. Meu filho, crê em mim. Eu não sou o Deus da tua vida, então deixa comigo e o resto você faz, tá bom? Tem gente que faz isso, se entrega, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de viver. Acabou pra mim, não tem mais jeito. Não, mas Deus ele fala que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Se você crê, você vai ver o milagre se realizando de acordo com a vontade de Deus na tua vida. Não entrega os pontos, não desanima, não deixe passar, queridos. Você está aqui nessa noite porque você crê que Deus ele pode agir na tua vida, não crê? Você está aqui nessa noite porque você sabe que Deus ele pode transformar a tua vida, não pode? A vida da sua família, a tua saúde, as tuas finanças, Deus ele pode operar um milagre na sua vida, não pode? Então por que se entrega? Por que desanima? Aquele homem ele não se deixou levar por isso. Ele lutou contra si mesmo e mesmo assim ele tomou uma atitude. Não, eu não vou me conformar a viver desse jeito. Ele tomou a atitude de levantar e gritar, Jesus, filho de Davi. Não deixou que as dificuldades, que as barreiras se oporem sobre ele. E terceiro, ele não se entregou aos problemas. Ele entregou nas mãos daquele que poderia resolver para ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus ouvindo. Vocês acham que Jesus já não tinha ouvido da primeira vez que ele gritou? Claro que Jesus ouviu. Só que muitas das vezes Jesus espera a atitude sua. Será que realmente ele confia mesmo? Não vou deixar, vamos ver se ele vai confiar mesmo realmente em mim. Ele poderia muito bem, na primeira vez que ele gritou, ter atendido ao pedido dele. Mas ele queria ver até onde ia a atitude dele. Talvez nessa noite Jesus está esperando uma atitude sua. Talvez nessa noite Jesus está esperando uma atitude sua, de se levantar, não se conformar do jeito que você está e continuar buscando, porque no tempo certo, na hora certa, Jesus ele pode realizar um milagre na tua vida, de acordo com a vontade dele, queridos. E olha que interessante, quando Jesus mandou chamar o cego, as pessoas que diziam, cala tua boca, diziam, ó, levanta-te, tem de bom ânimo, vai, porque o mestre está te chamando. Antes estava falando para calar a boca, para não incomodar o mestre. E agora está falando, olha, levanta-te, tem de bom ânimo. Olha como é que Jesus ele mudou a situação, olha como é que ele mudou o quadro. Olha como é que a atitude daquele homem, movido pela fé que ele tinha em Jesus, mudou a situação dele. E eu te pergunto nessa noite, ele não pode mudar a tua situação também? Ele não pode mudar o quadro da tua vida também? Só precisa você tomar atitude. Atitudes que geram o quê? Um milagre.